Lucas capítulo 20. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Versículo 37. Ensinar e evangelizar um povo cujas raízes estavam firmes em tradições humanas não era tarefa fácil. Jesus era constantemente arguído pelos líderes judeus para verem se o apanhavam em alguma palavra. 3 questões foram levantadas neste capítulo: a origem da autoridade de Cristo, a questão do tributo e a descrença dos saduceus que diziam não haver ressurreição. Os principais grupos religiosos da época se uniram num mesmo objetivo: eliminar aquele que ameaçava sua religião legalista e fria. Israel teve a oportunidade de ser neste mundo luz em meio às trevas espirituais, de promover o evangelho da salvação em Cristo, alcançando os 4 cantos deste planeta. Mas sorrateiramente deu as costas ao Senhor ao rejeitar os apelos do Espírito Santo, maltratando e ignorando os profetas um após o outro. Uma religião orgulhosa e ritualística tomou o lugar da religião pura e sem mácula, Tiago capítulo 1, versículo 27, tornando a maioria insensível à essência do verdadeiro evangelho do reino, alargando as fileiras para os que se fingiam de justos. A palavra saduceus significa literalmente justos. Aquela classe religiosa era composta por homens que diziam não haver ressurreição, o que implicaria em um grande entrave na fé de muitos, se esta mesma ideia se estendesse para a ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Como uma vinha bem plantada, Jerusalém tinha tudo para ser a capital da verdade. Entretanto, seus lavradores se acharam no direito de agir conforme a vontade de seus obstinados corações. Como iriam dar ouvidos às mensagens proféticas se negavam-se a ouvi-las? Como reconheceriam a Jesus e aceitariam as suas palavras se mantinham seus olhos cerrados na escuridão de sua dura cerviz? E ao ouvirem do destino final de sua apostasia, simplesmente desdenharam. Tal não aconteça. Sabem, amados, a realidade de Israel infelizmente não ficou no passado. Temos hoje uma grande parcela do mundo afirmando ser cristã, enquanto faz de Cristo um gênio da lâmpada. Querendo apenas ouvir o que é agradável, fazem da Bíblia um livro de autoajuda e não a palavra de Deus viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E quando é proferida alguma palavra de advertência, esta é considerada dura demais de ser ouvida, cauterizando ainda mais o coração. No devido tempo, Cristo foi enviado à terra a fim de tomar sobre si o nosso castigo, para que possamos receber a recompensa de que só Ele é digno. Já estamos longe da casa do nosso Pai por prazo considerável. E precisamos permanecer firmes em Cristo, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Ser cristão não é ser um pacote de tradições, mas uma testemunha da verdade. Fingir-se de justo pode até enganar os homens, mas jamais poderá enganar aquele que sonda os corações. Jesus ensinou o caminho de Deus segundo a verdade, e ele mesmo afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Jesus é a verdade. João capítulo 14, versículo 6. A sua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Porque é a respeito dele que a palavra testifica. João capítulo 5, versículo 39. Liberdade, portanto, amados, não é viver conforme a nossa própria vontade. Isso é escravidão. Liberdade
É experimentar Jesus Cristo, a verdade que liberta. É apreciar a sua palavra tal qual ela é e aceitá-la como oráculo de Deus para a nossa vida. Um dia, Jesus irá olhar para os lavradores infiéis de todos os tempos e terá de dizer: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. E dizer tal não aconteça, ou Deus me livre, de nada vai adiantar. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, ouvirão o terno convite de Jesus: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Ó, preciosa promessa, bendita esperança! Logo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó voltará. Guardai-vos, pois, de exercer justiça própria, mas que a nossa vida seja simplesmente a manifestação de quem foi salvo pela justiça de Cristo. Eis a verdade que liberta. Oremos, amados. Nosso bondoso Deus, nós te louvamos por teu inefável amor, que rompeu os grilhões da morte e nos garantiu a vitória final por meio do sangue de Jesus. Abre os nossos olhos, Pai, para que vejamos a tua glória, o teu caráter de bondade e amor a cada dia. Abre os nossos ouvidos para que ouçamos a voz do Espírito Santo através da tua palavra. Afasta de nossa vida todo o ensino mentiroso e firma nossos pés na rocha inabalável da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, libertos pela verdade. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.